Bom, com a recente tragédia de Brumadinho, eu tenho visto nas redes sociais muitas perguntas a respeito de o que pode acontecer, de responsabilização e particularmente uma questão sobre a falência potencial da Vale. Então o vídeo de hoje é para discutir justamente isso. Será que a Vale pode falir pelo que aconteceu em Brumadinho? Bom, em primeiro lugar, é preciso esclarecer o que é a falência, porque tem muita informação errada por aí. Falência não é o que nós chamamos de um estado de fato, mas um estado de direito. Portanto, não basta uma situação fática, alguma coisa acontecer para que uma empresa possa vir a falir. Ela precisa ser decretada, ou seja, precisa ter uma ação judicial, precisa ter, em alguns casos, contraditório, ou seja, o potencial falido tem que ter a oportunidade de se defender. E, por fim, tem que ter uma sentença decretando essa situação para a empresa em questão. Então, primeira coisa, o fato de uma empresa estar devendo dinheiro, estar em dificuldade financeira ou sequer estar funcionando, não significa que ela está falida. A gente precisa de uma sentença para isso. Bom, colocado isso, é importante saber quem é que pode falir, porque no nosso sistema jurídico não é todo mundo que pode falir. No nosso sistema brasileiro, apenas empresários podem fazer isso, ou seja, somente empresários ou sociedades empresárias podem ter a falência decretada. E mesmo assim, nem todo mundo, nem todos os empresários, nem todas as sociedades empresárias podem ter a falência decretada. Aqui nós temos dois grupos de exceções que nós chamamos de vedação absoluta ou vedação relativa. Na vedação relativa, não é que os empresários que fazem parte do grupo de vedação relativa, no artigo 2º, inciso 2º da Lei de Falimentar, não é que eles não podem ter a falência decretada contra si, é simplesmente que as regras daquela lei não se aplicam a ele diretamente. Então você tem que olhar dentro da sua legislação específica se existe algum outro pré-requisito, alguma outra questão que vai excepcionar a aplicação integral da lei. Já o pessoal do inciso 1º do artigo 2º é o que a gente chama de vedação absoluta, ou seja, é juridicamente impossível ter a falência decretada contra esses tipos de sociedades empresárias. E quem está dentro dessas vedações absolutas? Empresas públicas e sociedades de economia mista. A Vale do Rio Doce, ela nasceu como sociedade de economia mista, lá na década de sei lá quando, pelo Getúlio Vargas. Porém, com o evento da privatização, ela já não é mais uma sociedade de economia mista, ela é uma empresa privada. Então, a priori, a Vale do Rio Doce pode ter a falência decretada contra si. Segunda parte da pergunta é, será que ela pode ter a falência decretada contra si por conta do que aconteceu agora nessa tragédia da barragem? Bom, aí nós precisamos discutir em que hipóteses a falência pode ser decretada. Sem querer aprofundar muito o assunto, basta você olhar no artigo 94 da lei, nós temos basicamente 3 incisos que agrupam as 3 principais hipóteses que uma empresa pode ter sua falência decretada. Bom, na verdade são 4 grandes hipóteses. Você tem quando a própria sociedade empresária pede a sua falência, o que a gente chama de autofalência, que eu imagino que não vai ser o caso. Quando uma sociedade empresária está devendo mais do que 40 salários mínimos lastreados em títulos de crédito exigíveis dentro da falência, nesse caso a gente chama de impontualidade justificada. Quando ela sofreu uma execução judicial, ou seja, respondeu a um processo judicial e não conseguiu pagar, que nós chamamos de execução frustrada. E o inciso 3º do artigo 94, que são os atos de falência. É importante dizer que o simples fato da barragem ter estourado e ter sido uma questão de responsabilidade da Vale do Rio Doce não importa em um ato que vai direcionar imediatamente para uma falência. Ela pode ter a falência decretada contra si? Pode, desde que o quê? Desde que a quantidade de prejuízo causado, depois de judicializado, discutido, gerar um grande crédito, uma grande dívida a ser indenizada e a Vale do Rio Doce não conseguir pagar. Nesse caso, sim, a Vale do Rio Doce poderia ter sua falência decretada contra si. Não sendo isso, não é caso de decretação da falência. E um último detalhe, um último comentário. O que tem de diferente nessa questão de Brumadinho que não teve em Samarco? É importante identificar que Brumadinho é uma barragem da Vale do Rio Doce. Portanto, o que acontece em Brumadinho, a Vale do Rio Doce responde diretamente porque faz parte do seu empreendimento. Já a Samarco, a barragem lá de Samarco, a barragem lá de Mariana, ela não era diretamente da Vale. Ela era de uma subsidiária chamada Samarco, que era, na verdade, uma joint venture entre a Vale do Rio Doce e uma empresa estrangeira, a BHP. Então, nesse caso em particular, quem era a empresária explorando a barragem de Mariana era a Samarco, que é uma pessoa jurídica diferente da Vale do Rio Doce. Vamos colocar da seguinte maneira, a Vale do Rio Doce tem
num primeiro momento, salvo posteriores investigações, tanta responsabilidade pelo que aconteceu na barragem da Mariana, então a Vale do Rio Doce tem tanta responsabilidade pelo que aconteceu na barragem da Mariana, quanto eu, que sou acionista da Vale do Rio Doce, tenho de responsabilidade com o que aconteceu em Brumadinho. É importante explicar que eu não estou discutindo aqui questões financeiras, questões econômicas, questões de investimento, questões morais ou éticas. Eu estou apenas utilizando esse exemplo dessa tragédia que aconteceu para esclarecer alguns institutos jurídicos. Responsabilidade do acionista é diferente da responsabilidade do empresário. No caso de Mariana, a responsabilidade é do empresário, que é a Samarco. A Vale do Rio Doce é apenas uma acionista controladora, tem outras discussões, mas é apenas uma acionista. Já em Brumadinho, a responsabilidade é da Vale do Rio Doce, porque ela é a empresária que estava explorando lá. Então, respondendo a pergunta, é possível que a Vale do Rio Doce tenha sua falência decretada pelo que aconteceu em Brumadinho? É juridicamente possível. É provável? Aí é outra discussão. Ok? Se vocês tiverem alguma pergunta ou tiverem algum comentário a fazer ou ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários ou que eu terei prazer de responder, tudo bem? Um abraço, tchau, tchau.